Olá pessoal, Rosalia Schwark. Olha a quantidade de e-mails que eu recebi só essa semana lá no site do Movimento Perfeito, no Perguntando para Rosalia, sobre relacionamento, sobre solidão. É assim difícil para mim escolher, porque são muitos, mas isso não quer dizer que você não tenha que me escrever. Me escreva contando a sua história, que é muito legal, né? Como é que eu escolho, me perguntaram? Eu vou lendo aquelas que eu vejo, assim, que tem muita gente me procurando por causa dessa dificuldade emocional. Eu, então, pego e escolho aquele que vai representar mais a maioria de nós. Que nós vamos poder, então, refletir melhor nessa série de vídeos. Então, se eu ainda não li o seu, continue assistindo a série de vídeos, porque às vezes é muito parecido com a sua própria questão. Hoje eu quero falar aqui muito sobre esse sentimento de solidão, que muita gente sente. Às vezes, independente de estar acompanhado, às vezes a gente está num relacionamento e sente um vazio. Enfim, mas aqui essa pergunta é muito interessante porque é muito comum acontecer. Tá? Então eu vou ler, vamos ver se você também vai se identificar e a gente vai poder refletir sobre esse assunto. Olha só, tenho que pôr meu óculos, né, gente, para ler melhor. Prezada Rosalia, minha pergunta é referente ao meu emocional. Me sinto com solidão. Mesmo que eu goste de alguém, nada dá certo. Inicia tudo bem, mas com o passar do tempo, meu comportamento também muda. Com o passar do tempo, nós vamos mudando mesmo, nós mudamos, o nosso comportamento muda. Mas o dela muda e começa a exigir. E muitos porquês. E aí vem o afastamento. Sofro com isso. Por quê? Bem, vamos tentar entender, porque é muito normal com todo mundo, né? No início do relacionamento, na conquista, né? A gente tem um olhar apreciativo, que é muito legal. E o outro se sente muito aceito. Esse olhar apreciativo. Com o tempo, né? Depois que a gente conquista, a gente começa a olhar o outro como todo e muitas vezes abandona esse olhar apreciativo e começa com um olhar depreciativo. E isso vai criando um afastamento. E a gente tem que cuidar bastante disso. Porque a gente pode criar um afastamento da vida com esse olhar depreciativo. E quando a gente vai se afastando da vida com esse olhar depreciativo, com muitas queixas, com muitas reclamações, com muitas exigências, a vida deveria ser assim e não é, eu gostaria que as coisas fossem assim e não é, as pessoas deveriam ser assim, o meu parceiro deveria fazer isso e não faz. Ou seja, eu começo a olhar o que está ausente. Ou começa a entrar na rotina, no cotidiano, tudo muito igual. Paro de ter um olhar apreciativo e paro de ter prazer. Por quê? Porque o cérebro, que é o nosso órgão, da onde a gente descarrega todas as informações, eles têm o centro da dor e o centro do prazer. Quanto mais eu estimulo o centro do prazer, melhor eu me sinto. E quanto melhor eu me sinto, mais pronta eu tô para me relacionar, mais pronta eu tô para a vida. A solidão, as pessoas acham que resolver a solidão na vida, né, ou estar só, se resolve se abrindo para novos relacionamentos ou refazendo relacionamentos. Quando a pessoa me fala de solidão, eu vou por outro caminho. Eu ensino a pessoa a se conectar novamente. Não tem aquele ditado, as pessoas completam assim: quanto mais você se ama, mais os outros te amam. Quanto mais você se ama, mais pessoas amam você. Eu gosto de usar a palavra conexão. Quanto mais conectado você estiver com você mesmo, quanto mais conectado você estiver com o mundo, quanto maior a conexão é estar alinhado, centrado, com aquilo que é essencial na vida. Então eu acredito muito que uma pessoa, antes mesmo de estar com os outros e ter relacionamentos saudáveis, tem que estar muito bem consigo mesmo, estar conectado consigo mesmo. Aí, quando você está muito bem com você mesmo, você pode estar sozinho, mas não sente solidão. Isso é sensacional.
Então eu quero falar sobre essa conexão. A conexão consigo mesmo é quando você tem uma visão apreciativa sobre você. Você se conecta mais com você, você se aprecia mais. Muitos de nós, às vezes, estamos com um olhar também muito depreciativo em relação a nós mesmos. Nós não treinamos a nossa apreciação. O comum é a gente ficar treinando repetidamente nossas queixas sobre nós mesmos, nossas reclamações sobre o que não está muito bem. E aí isso começa a ser projetado lá fora e a gente faz com o outro também. Então, para você que está sentindo qualquer tipo de solução, de solidão, aliás, eu quero dar a solução, que é contemplar o belo. Sempre que uma pessoa chega com queixa de solidão, eu digo, vamos começar um exercício de contemplação, que é um treino da sensibilidade, para treinar o próprio cérebro a receber estímulos positivos, pensamentos de qualidade, que vão gerar boas emoções, e é você estar atento ao singelo do dia a dia, o que está por trás, o belo que está por trás do singelo do dia a dia. Se você agora, por exemplo, for para o parque hoje, observe, sente-se debaixo de uma árvore, observe o movimento do vento, das folhas, observe flores, observe as crianças. Na hora que você está olhando para o belo, isso vai estimulando a área de prazer do seu cérebro. Você começa a sentir uma conexão, que somos todos um. É incrível isso. Quando você começa a apreciar o mundo, a contemplar o belo, às vezes belezas exuberantes a gente tem oportunidade, como por exemplo, ir para a serra, ver os canyons da nossa região aqui do sul. Isso dá um up na nossa energia. Por quê? Porque nos conectamos com estímulos bonitos. E quando a gente se conecta com isso, existe uma coisa sensacional que acontece dentro de nós, que é a conexão com algo maior. Nos sentimos parte desse todo, nos sentimos orgulhosos por estar vendo aquilo tudo e fazer parte daquele momento. Então, quando a gente começa a se afastar desse treino de sensibilidade, desse olhar contemplativo e apreciativo, e ficamos nos envolvendo muito com as coisas superficiais, ou coisas do dia a dia, tarefas a cumprir, papéis a cumprir, coisas repetitivas, rotina, e principalmente quando a gente começa com a coisa de consertar o outro, de mudar a natureza do outro, sem apreciar aquilo que ele já tem, começa o nosso isolamento, começa o nosso afastamento. É bem assim. Então, se você quer se sentir acompanhado pelo universo inteiro, comece hoje a contemplar. Tire 10 minutos do seu dia, 10 minutos para ficar em silêncio e contemplar algo bonito. Um jardim, o movimento das pessoas, um objeto de arte, crianças, o que for bonito, ou que for simples, mas que se você começar a olhar, você vai ver beleza naquilo. Olhar para o céu, para a passagem das nuvens. Esse olhar contemplativo traz o quê? Uma conexão. E você começa a se sentir bem. Quando você começa a se sentir bem, você emana uma coisa boa e as pessoas começam a querer estar perto de você. Agora, se você começa um olhar depreciativo com relação a você mesmo e com relação aos outros, gradualmente você produz um afastamento e as pessoas se afastam de você e você começa a sofrer. Eu sempre digo que sofrimento é quando a gente perde o sentido das coisas. Quando a gente tira o sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente começa a sofrer quando a gente não vê um sentido maior sobre aquilo que a gente está passando. Então, eu acho que você que me mandou esse e-mail, veja um sentido maior daquilo que você está passando, né? Reflita o que você precisa aprimorar para que você se torne mais evoluído. Aprenda com as suas experiências de términos, de sentimento de solidão e comece a desenvolver o seu olhar apreciativo. Ele é fundamental. Mesmo antes de você estar num relacionamento, você tem que começar
a contemplar as pequenas belezas do seu dia a dia hoje, já. Reservar 10 minutinhos para fazer isso. Isso vai melhorar a sua química, melhorar a sua energia. As pessoas gostam de estar com pessoas sensíveis, alegres, de bem com a vida, cheias de entusiasmo e começam gradualmente a se afastar dos mal-humorados, dos pessimistas e daquelas pessoas que querem nos consertar. Não é agradável. Olha, uma pessoa todo tempo, eu acho que você deveria se vestir assim. Ah, eu não gosto quando você não me liga em tal horário. Ah, eu fico muito incomodada quando você não é meu companheiro nesse outro lugar. E isso afasta muito as pessoas no relacionamento. Certo? Então vamos começar a exercer um olhar contemplativo pelas pequenas belezas do nosso dia a dia. Faça esse exercício, vá contemplando, vá contemplando. E o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de luz. É verdade. Cheio de biofótons, partículas de luz criam uma aura que atrai companhias, atrai o universo inteiro para você. Quando você está se sentindo bem, as flores ficam melhor, os animais se sentem melhor na sua presença, os objetos funcionam melhor também. Presta atenção. Quando você está mal, quando você está queixoso, quando você está raivoso, tudo quebra, nada dá certo e todo mundo se afasta de você. Então vamos apreciar um olhar apreciativo, um olhar contemplativo. Até o nosso próximo vídeo e um excelente dia para você!